Aleluia. Oh, glória. Deus é bom, amém, amados? Vamos começar o culto. Está com expectativa? Amém, aleluia. Aleluia. Fique em pé, amados. Começa a agradecer ao Senhor. Faz a tua oração aí, personalizada para Deus. Amém? Aquilo que está no seu coração. Você está num ambiente familiar, num ambiente onde você vai ter liberdade para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle, para se alegrar, para render louvor, gratidão, para a gente começar a nossa semana, amados, abastecidos, alegres, convictos daquilo que está no nosso coração. Pai, muito obrigada, Senhor, porque hoje não é noite, Pai, de tristeza, Senhor. Obrigada, Senhor, pela redenção. Obrigada por Jesus. Obrigada, Senhor, porque você pagou aquele preço por nós, para que hoje pudéssemos ser livres, para que hoje nós pudéssemos ser redimidos, livres da doença, da miséria, da angústia, da pobreza. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você é o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Salvador. Nós bendizemos o Teu nome, nós nos alegramos em Ti essa noite. Oh, não importa aquilo que ficou lá fora, não importa a circunstância que está tentando nos desanimar. Obrigada, Senhor, porque você é maior que qualquer situação, que qualquer circunstância. Obrigada, Pai, porque vamos entregar agora o nosso culto a você. Vamos Te servir com as nossas vidas, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Aleluia, aleluia, amados. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Não merecia, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Declara isso, amado. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, no início, aleluia, Ele é o nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, Santo Deus, aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor, foi por mim, por você. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Não merecia, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Declara isso, amado. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. É tudo que você precisa, amado. É a alegria do Senhor. Aleluia. Vamos adorar a Ele com mãos santas levantadas. Nada vai roubar aquilo que viemos fazer essa noite, amados. Nosso culto de gratidão a Ele. Oh, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declara isso, amado, com convicção. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando, amados. Oh, Ele está voltando. E a expectativa do nosso coração é que nós vamos subir. Oh, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
um propósito. Oh, e nada vai roubar, nada vai tirar o nosso propósito. O nosso propósito é em servir, exaltar, glorificar o nome desse Deus. Deus poderoso, Deus presente, Deus de amor. Aleluia, aleluia. Oh, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, em breve não haverá mais sofrimento, em breve não haverá mais doença, em breve não haverá mais choro, em breve não haverá mais coronavírus, em breve não haverá mais pecado, não haverá mais tormento, não haverá mais tentação, não haverá mais angústia, porque Ele mesmo enxugará. Oh, Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, amado. Você pode sentar, amém? Aleluia! Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por essa tarde, Pai, por essa oportunidade que temos, Senhor, em engrandecer o Teu santo nome, Pai. Tu és Deus em nossas vidas, Senhor. Oh, obrigado, Pai, porque hoje é um dia especial, Pai. Hoje é um dia de manifestação do Teu poder, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Aleluia. Da Tua sabedoria, Pai, descendo sobre os nossos corações, Senhor. Um dia de refrigério, Pai. Um dia, Pai, onde estamos sendo abastecidos, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Amém, Pai. Amém, irmãos? Oh, glória! Hoje o culto tá maravilhoso. Amém. Vai continuar assim, irmãos. E vai terminar assim. Segunda-feira vai ser grandiosa na sua vida. Amém? Amém. Aí, ó. Oh, glória, viu? Gosto demais da Nina, viu? Essa é do fogo. Amém, amém, irmãos. Amém. A idade vai passando, a gente vai ficando mais tímido, né? Mas não, irmãos, a gente sempre deve se chegar ao Senhor como crianças. Amém? Com coração sincero, com coração grato, com coração puro. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? No 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não
não só supre a necessidade do santo, mas também redunda em muitas graças a Deus. Sabe, eu gosto muito disso, porque não existe somente uma via. Sabe, não existe somente aquela via de vir e com generosidade entregarmos dízimos e ofertas, semearmos. Mas sabe, irmãos, também existe aquela outra parte do qual aqueles que recebem se sentem muito gratos a Deus. Por quê? Porque somos uma família. Amém? Somos uma família, irmãos. Sabe, não dá para falar sobre evangelho, não dá para falar sobre Deus, se não falar sobre relacionamento, se não falar sobre família. Amém? E dízimos e ofertas é isso, é como uma expressão de gratidão da qual temos para com o nosso Deus. Embora, irmãos, esse valor ele seja destinado para pessoas. Mas sabe, aquilo que você faz com o entendimento de entregar para aquele que é o seu Criador, para aquele que é o seu Pai, para aquele que não deixa faltar pão na sua casa, para aquele que sempre coloca sementes sobre suas mãos, para que você semeie e sempre chegue mais e mais sobre sua vida. Amém? Porque Ele é capaz de fazer com que você se enriqueça. Amém, irmãos? Sempre com essa intenção de fazer com que você retorne a Ele dízimos e ofertas como uma expressão de gratidão. Amém? E do outro lado, aqueles que recebem também são muito gratos ao Senhor. Por quê? Porque somos uma família. Isso mostra o nível de fidelidade. Amém? O nível de unidade. E é sobre a unidade, irmãos, que Deus ordena a bênção. Sabe, se você quer desfrutar de muitas bênçãos na sua vida, saiba, sempre ande unido com seu pai, com seu cônjuge, amém? E com aqueles que o Senhor colocou à sua volta, com seus líderes, amém? Sejam eles espirituais ou não. Um patrão também é um líder sobre a minha vida, amém? E eu preciso honrar ele, não é verdade? E Deus se agrada de tudo isso, irmãos. E Deus sempre derrama bênção sobre sua vida. Amém? Deus é maravilhoso. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, sinta vontade para estar colocando na salva. Amém? O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo. Recebe poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna, a vida eterna de Deus eu recebi. Amém, Pai, obrigado, Senhor, rendemos graças a Ti, Senhor, obrigado por essa oportunidade de entregar, Pai, dízimos e ofertas, Pai, como uma expressão, Pai, de gratidão, Pai, de honra, Senhor. Pai, que esses valores, Pai, sejam multiplicados, Senhor Deus, Pai, para que muitas vidas, Pai, possam ser alcançadas, Pai, por meio desse ministério, Pai, por meio dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, irmãos? Oh, glória! Essa semana temos aniversariantes, não é verdade? Amém, mas antes dos aniversariantes, a gente está recebendo um casal de convidados hoje. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. É Paulo e a sua esposa. Repete para mim o seu nome.
Geni. O que a igreja vai dizer para esse casal maravilhoso? Amém. Sejam bem-vindos, Paulo e Geni. Se sintam à vontade, amém? Essa casa é de vocês. E aquilo que vocês têm em Deus para poder buscar hoje, não deixe passar batido. Amém? Amém. Amém, irmãos. Oh, glória. E os aniversariantes? Vamos ficar de pé, os aniversariantes? Amém, amém. Pode vir aqui. Oh, glória. Claudinha, Anderson. E teve também de casamento, né? É. Amém, irmãos? A gente também ora por aniversário de casamento, viu? Oh, glória. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida, Pai, dos teus filhos, Pai. Que regozijam, Senhor Deus, Pai, de mais um ano, Pai, sendo acrescentado sobre a vida deles, Pai. E estamos aqui, Pai, juntos com eles, Pai, para nos alegrarmos, Pai, desse novo tempo, Pai, dessa nova estação, Senhor Deus. Eu declaro, Pai, bênçãos, Pai, alcançando a vida deles, Pai. Sabedoria, Senhor, sobre a vida do Anderson, da Letícia, Pai, para com o matrimônio deles, Pai, que a cada vez mais eles possam experimentar, Senhor, o melhor, Pai, o melhor, Senhor, como um casal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela vida do Anderson, Pai, por um novo ano, Senhor, sendo acrescentado, Pai. Obrigado, Senhor, por sabedoria, Pai, por um novo tempo, Senhor. Pai, por uma unção nova, Pai, fresca, Pai, sobre a vida dele, Pai. Por cada vez mais, Senhor, ele sendo usado, Pai, por meio do Teu Espírito, Pai, para poder apregoar as boas novas, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida da Cláudia, Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque este ano, Pai, esse novo ano será sobrenatural sobre a vida dela, Pai. Pai, obrigado, Pai, por grandes colheitas, Pai, que essa mulher vai colher, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, nos alegramos com isso, Pai, porque a Cláudia é próspera. Cláudia, você é próspera, Cláudia. Os seus sonhos serão realizados, Cláudia. Presentes inesperados chegarão. Em nome de Jesus, Cláudia. Viu? É um carro novo? Vai chegar. Amém? Se é uma casa nova, vai chegar, Cláudia. Porque você é próspera. Amém? Tu é próspera. Nunca se esqueça disso. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para esses. Amém. Amém. Oh, glória. Amém. Amém, irmãos. O Senhor ainda tem mais ainda, hein? Pode vir, Anderson. O Anderson vai estar ministrando hoje a palavra, amém? Oh, glória. Seja ousado, amém? Fica à vontade, pode pegar aquele, tá? Aquilo que o Senhor tem hoje, sabe? Seja ousado para poder declarar. Sempre sendo guiado, amém? O Senhor quer te usar muito, Anderson, muito. Ele já tem te usado, mas Ele quer te usar numa intensidade maior. Novos dons, talentos, uma nova unção, se despertando, se iniciando nesse novo tempo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amados. Boa noite, tudo bem? Expectativas hoje daquilo que Deus já começou a fazer. Meu Deus, eu creio que... Eu estou desejoso de Jesus voltar com a igreja cantando Maranata, ó vem Senhor Jesus. Imagina que coisa linda. A gente na igreja adorando, pá, subiu todo mundo, a igreja foi. Aleluia. Vai ser glorioso, queridos, eu creio nisso. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 8:37. Vamos iniciar, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Deus tem falado conosco a respeito de nós sermos pessoas solucionadores de problemas. Olha que coisa linda. Romanos 8:37.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por grandes coisas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje aqui nesse lugar. Diz assim: em todas estas coisas, porém, repita comigo, fala assim: somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fecha os teus olhos, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra é a verdade, Pai, ela não muda. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai falar grandes coisas conosco hoje a respeito da Tua palavra, Pai. A respeito de quem nós somos em Ti e daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas de uma forma plena. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. Nós sabemos que muitos mais virão a esse lugar, Senhor, e essa igreja vai crescer a 30, a 60 e a 100, Pai. Nós veremos, Pai, os filhos dos nossos filhos prosperando nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amados? Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu já quero começar te animando hoje, porque eu me animei com essa palavra e hoje eu estava ali orando e Deus fala sempre com quem vai pregar primeiro. A gente prega para a gente mesmo, não é, pastor? A gente está lá e não pense que toda vez que eu vou ministrar a palavra ou vou estar tocando no grupo de louvor, sempre vem aquele frio na barriga, queridos. E um dia eu ouvi de um ministro assim, ele falou para mim assim, falou: Anderson, um dia que não tiver o frio na barriga, aí você tem que se preocupar, porque daí você pode estar fazendo as coisas de você mesmo. E sabe, queridos, a gente vem num temor tão grande para cá, porque aquilo que nós vamos entregar, né, ou contribuir para o reino aqui, vai alcançar a vida de vocês e de muitas outras pessoas. E Deus tem falado comigo esses dias e eu tenho visto essa igreja crescer. E essa pandemia vai passar, já está passando, amém? Nós estamos nos levantando, cremos que daqui a uns dias nós vamos para um prédio novo, queridos. Não vai caber todo mundo aqui. Nós começaremos a fazer 2 cultos, mas isso vai crescer, essa igreja vai crescer. O maior interessado no crescimento dessa igreja é Deus, e Ele está preparando um grande povo aqui em Londrina, amém? E nas cidades circunvizinhas. Por isso nós temos que andar sempre com isso dentro de nós. Nós somos mais do que vencedores. Vencedor qualquer um pode ser, mas quem está em Cristo Jesus é mais. Nós vamos além. Nós podemos fazer coisas sobrenaturais que naturalmente nós não conseguiríamos se nós fôssemos fazer do nosso jeito. Mas quando nós somos mais do que vencedores, nós temos alguém que luta por nós. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Queridos, nós fazemos coisas extraordinárias quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós desfrutamos de um tempo, nós desfrutamos de coisas, favor e graça do Senhor sobrenaturais na nossa vida. Amém? Eu quero que você abra em Josué aí, que agora a gente vai começar a história. Aleluia. Não vou pedir para você sentar, porque você já está sentado, mas lá vem a história, e a história é boa hoje. Josué 1:1. Josué 1:1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Fala assim comigo: ninguém poderá me resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Pega isso, meu irmão. Não te deixarei e não te desampararei. E aí vem algo chave nesse texto: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aleluia! Sabe, amados, Deus já começa falando assim: olha, eu tenho uma grande promessa para você, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, aonde você passar, onde você pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança, você vai tomar posse daquele lugar. Eu não tenho dúvida que nós chegamos nessa cidade, queridos, e Deus vai nos dar por herança essa cidade, nós vamos alcançar muitas vidas nesse lugar.
Pessoas que estavam desacreditados, pessoas que já não tinham mais alegria, elas voltarão a ter alegria, elas voltarão a louvar o Senhor, e aqueles que não conheciam, conhecerão a verdade, e a verdade liberta. Mas Deus fala algo com a gente hoje, igreja de Londrina, igreja Verbo da Vida de Londrina, sei forte e corajoso. Sabe, queridos, o medo é uma coisa que nos trava. Medo, ele trava qualquer pessoa. Você já viu uma pessoa com medo de avião? E não é difícil, a gente conhece várias na nossa vida, pessoas com medo de avião. Você fala para ele, não vai de avião, ele, Deus me livre, eu não vou nada, não vou não. Eu fico 3 dias dentro do ônibus, mas eu não vou de avião. Esses dias eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, se prepara, a gente vai fazer um cruzeiro. Aí ela, não vou, porque ela tem medo de navio, porque ela acha que se ela entrar no navio, o navio vai afundar. Queria dizer ao contrário, se a gente entrar no navio, se tiver algum problema, ele não vai afundar porque a gente está lá, é diferente. O avião não vai cair porque a gente está lá, é diferente. A gente tem que ter uma confiança em Deus, estar pleno nisso, falar assim, porque eu estou aqui, as coisas vão mudar. Sabe que não é prepotência? Eu vi o Cristiano Ronaldo jogando e ele fazia o gol, daqui a pouco ele ia lá para o lado do fundo do gol e fazia, eu estou aqui. Queridos, para muita gente aquilo pode ser uma arrogância, para mim não, eu me alegrava com aquilo, eu falei, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele faz a diferença, ele sabe que se ele estiver no jogo, eles vão ganhar, sabe, isso me mostra o quê? Autoconfiança. Só que além de nós termos uma alta confiança em nós mesmos, nós temos uma grande confiança, ou a nossa maior confiança está em Deus, sabendo que Ele está operando através de nós, e sabendo que Ele está fazendo grandes coisas na nossa vida, aonde nós estamos. Queridos, aonde nós estamos, aonde nós passamos, o ambiente tem que ser diferente, não pode ser do mesmo jeito. Lá no seu trabalho tem que ser diferente, as coisas vão começar a mudar no seu trabalho, em nome de Jesus. As portas vão se abrir, aqueles que se levantavam contra você vão parar e você vai ter oportunidade de ministrar para eles, no meio da sua família. Deus está nos levantando nesse tempo com ousadia, como Ele fez, tão somente ser forte e muito corajoso. Ninguém poderá te resistir. Sabe o que é ninguém poder nos resistir, queridos? É aonde a gente chegar. Nós temos favor e graça do Senhor. E não vai ser por força. Nós temos o Espírito Santo, nós estamos na graça do Senhor. Nós temos algo sobrenatural operando na gente, que onde a gente chegar, as pessoas vão olhar e vão falar assim, vão começar a se desarmar, porque aquele que opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos chegar em lugares, queridos, nós vamos fazer coisas sobrenaturais. Sabe, todos nós temos grandes promessas do Senhor para uma vida vitoriosa, mas nós decidimos andar nas promessas e desfrutar delas ou não. Não adianta ter só uma palavra, se você não andar em cima dela e não desejar. Alguns aqui eu acho que já ouviram falar do Herênio Ramiro, é um profeta do nosso ministério, um homem usado por Deus, nós conhecemos ele. E um dia ele estava ministrando, ele falou assim que ele foi para os Estados Unidos sem R$1 no bolso. Mas ele tinha uma palavra, e toda hora ele andando em cima da palavra, e quando ele chegou, que ele pisou nos Estados Unidos, que ele desceu do avião, o Espírito Santo sempre lembrava para ele, falou assim, você tem uma palavra, e ele andando em cima daquela palavra, ele foi para os Estados Unidos sem dinheiro, viveu um favor de Deus sobrenatural, comeu do bom e do melhor lá, desfrutou de um tempo maravilhoso, por uma palavra que ele tinha. Qual a palavra que o Senhor tem declarado sobre a tua vida, querido? Que não vai se cumprir, todas as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, todas as promessas. Mas nós precisamos andar em cima da palavra. O pastor até falou aqui, ministrou na minha vida, orando por mim aqui agora, queridos. E hoje eu ainda falei para minha esposa, eu vou tomar algumas atitudes e mudanças de hábitos. Sabe, e às vezes a gente precisa mudar hábitos. E eu falei para ela, tem coisa que a gente precisa romper. E uma das coisas que eu quero fazer, a partir de amanhã, é acordar às 5 da manhã. Sério, queridos, eu não estou falando aqui para... Eu sei que vai ser custoso para mim colocar o relógio para despertar às 5 horas da manhã, para levantar, para orar, para fazer as coisas para o Senhor, para me dedicar, mas eu sei que eu vou colher os frutos daquilo que eu vou plantar. A gente não colhe o que a gente não planta, mas aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Josué foi fiel, queridos. Josué se colocou diante do Senhor como um homem fiel. Deus contava com ele. Olhe para quem está ao teu lado e fala assim, meu irmão, Deus conta com você nessa noite. Deus conta. Se você estiver sozinho, bate no seu peito e fala, Deus conta comigo. Aleluia. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores, queridos, por Cristo Jesus. É tempo da gente deixar, muitas vezes,
uma capa, uma pseudocapa, um conforto, e nos lançarmos no novo de Deus. Sabe o cego Bartimeu? Ele estava lá. Quando anunciaram para ele que Jesus queria falar com ele, queridos, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que foi lançar de si a sua capa. Imagina que aquela capa, ele era um homem cego. Se começava a chover, ele não tinha para onde ir, às vezes ficava na rua, ficava na chuva, aquela capa protegia ele do frio, protegia ele das coisas. Mas quando ele ouviu falar que Jesus queria ter um encontro com ele, a vida dele foi transformada. Ele falou: eu não preciso mais dessa capa, porque agora eu vou ter um encontro com Jesus. E nós já tivemos um encontro com Jesus, queridos. E nós não precisamos nos esconder mais de nada. É tempo da gente se lançar no novo de Deus. É tempo da gente mergulhar nas coisas novas. Palavras têm vindo. Nós estamos aqui desfrutando de um tempo maravilhoso. Que louvor foi esse hoje, queridos? A glória de Deus. Eu estava ouvindo mais instrumento do que tinha aqui em cima tocando. É sério. Amém? Tinha alguma coisa tocando aqui que eu não sei o que era, mas tinha mais instrumento do que... Vocês perceberam isso? A glória de Deus está se manifestando, queridos. Vai ter dia que a gente vai sair da igreja carregado. Aleluia. Eu creio nisso. Sabe, amados? Cheios da glória do Senhor. Uma unção sobrenatural. Nós estamos crescendo. Eu vejo esse número crescendo, as pessoas vindo até esse lugar, pessoas entrando e sendo curadas. Sabe, queridos, como o pastor ministrou outro dia, às vezes, na hora que a pessoa é recebida lá, o poder já está se manifestando lá atrás, não precisa chegar aqui na frente. Nós somos um corpo, amém? E no meio desse corpo Deus opera a bênção. Amém? Aleluia! Deus nos deu uma capacidade sobrenatural para governar. Fala assim para o teu irmão, fala assim: você, olha para ele assim, ponta o dedinho para ele e fala assim: você tem uma capacidade sobrenatural para governar. Queridos, isso é muito sério. Porque como que a gente vai trabalhar para o Senhor se a gente não governar a nossa vida bem? Mas isso não acontece aqui, só aconteceu lá em São Paulo, de onde eu vim, amém? Aqui está tudo bem, amém? Glória a Deus. Capacidade de governar e posicionamento. E eu quero falar um pouquinho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram homens de Deus, homens separados. Eles estavam cativos na Babilônia, o rei deles foi cativo para a Babilônia, eles ficaram sitiados durante um tempo e ficaram presos naquele lugar, e o rei Nabucodonosor chamou os melhores, falou: eu quero os melhores para me servir aqui. Instruídos, sábios, de boa reputação, de boa aparência, ele queria os melhores. A Bíblia diz que os velhos ficaram na cidade, eles não queriam, eles queriam os novos, queriam os melhores. Só que chegando lá, eles se depararam com a situação. Primeiro, a comida que era servida lá. Sabe, queridos, e Deus falou muito a respeito disso comigo hoje. Nós não podemos ser mais... entenda bem o que eu vou falar agora, não quero que soe ofensivo, mas nós não podemos ser mais do mesmo. Mais do mesmo é fazer a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram cientes disso. E Daniel propôs para os demais, falou assim: a gente não vai se contaminar. E ele teve favor de Deus. Sabe, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, nós obtemos favor de Deus e dos homens também, para que aquilo seja realizado. E eles foram bem-sucedidos nisso, porque eles não precisaram comer das iguarias do rei. E eles falaram: você já conhece a história? Né? A maioria, eu creio, conhece a história. Que eles não precisaram se contaminar comendo aquela comida, bebendo aquele vinho. Eles ficaram à base de legumes e água. E ao passar dos dias, eles estavam mais fortes e vigorosos do que todos os outros, ao ponto de serem escolhidos pelo rei para fazer parte do grupo seleto do rei Nabucodonosor. Sabe, quando nós nos posicionamos, querido, a respeito de alguma coisa, a respeito de não se contaminar lá no seu trabalho. Outro dia eu vi o testemunho da Josélia, ela falando que ela passou tanta dificuldade no trabalho, mas Deus a honrou, porque ela não retrocedeu, ela não deixou de fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse naquele lugar, e foi bem-sucedida. E nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Eu preciso ser bem-sucedido, você precisa ser bem-sucedido. Como que as pessoas lá fora vão olhar para a gente e falar: nossa, mas tadinho, ele é crente, olha só o bichinho, passou uma necessidade, vamos ajudar ele, né? Sabe, queridos, isso pode até ter acontecido, ou está acontecendo, mas eu digo, vai passar e não vai permanecer, em nome de Jesus. Nós nascemos, Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra. Pode estar difícil hoje, já passei por dificuldade, sim. Passei semana que
Queridos, tinha o básico, do básico, mas nós vencemos. E a Bíblia diz que leve e momentânea a nossa tribulação, mas ela produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe, quando a gente percebe isso, pega essa palavra, a gente vê que aquilo que passou nem faz mais efeito na nossa vida. A gente fala, passou, aleluia, nem lembro mais, lembro de vez em quando, às vezes para contar um testemunho, falando assim, passei uma dificuldade, mas aquilo nem tira a minha paz e minha alegria mais. Passou, foi leve, foi momentânea, não tinha peso suficiente para me parar, nem para te parar. Nós já passamos. Nós já passamos. Foi difícil? Foi. No tempo foi difícil. Mas sabe, queridos, nós vamos passando glorificando a Deus. Isso é importante. Não pode sair murmuração da nossa boca. Nós não somos daqueles que murmuram, nós somos daqueles que exaltam a Deus, daqueles que louvam a Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá que tem mais coisa. Não ser mais do mesmo. Capacidade sobrenatural dada por Deus para interpretar sonhos e profecias, foi o que Deus fez com Daniel. Em momento oportuno, o rei teve uma dificuldade, ele teve um sonho e ele ficou incomodado com aquele sonho. E ao ponto de que ele chamou todos os magos que ele tinha e ninguém conseguiu interpretar. E ele mandou matar todo mundo, ao ponto que Daniel ficou sabendo e falou, não, eu tenho interpretação. Foi lá e Deus usou a vida dele, ao ponto de que ele saiu de uma condição só de aprendiz e ele passou a ser um dos governadores daquele lugar, sabe? Deus pode nos tirar de uma posição de funcionário para ser um patrão. Eu creio nisso, queridos. Se você tem esse desejo no seu coração, não desista, não pare de crer. Creia que Deus está fazendo grandes coisas. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, Deus está fazendo algo a nosso favor, pode ter certeza disso. Eu falei isso aqui na outra ministração, comentei com vocês sobre uma causa na justiça que eu tinha, lembra? Saiu o resultado essa semana, ganhei a terceira vez, aleluia, mas eu já sabia, eu já estava me regozijando. Aí meu advogado falou, saiu o resultado na segunda, ele me falou na quarta, ele falou, eu nem falei para você porque a gente já sabia. Eu falei, é isso mesmo, a gente já sabia. É que nem teste de coronavírus, né? Fizemos na família toda e todo mundo deu negativo. Eu falei, eu já sabia. Todo mundo deu negativo. Queridos, a gente tem que andar assim de glória em glória, de vitória em vitória. Alegres com aquilo que Deus está fazendo. Não dá para a gente baixar a guarda um minuto. O diabo está ao derredor, tentando nos tragar. Né? José ministrou aqui para os casais ontem. Ontem tivemos um encontro de casal maravilhoso aqui, queridos. Eu creio que no próximo você que não pôde estar, vai estar. Grandes coisas Deus começou a fazer na vida dos casais dessa igreja, amém? Nós seremos casais fortes, cheios da unção e cheios da palavra nesse lugar, amém? Aleluia. Mesmo que a situação pareça ser difícil, nós precisamos saber quem nós estamos servindo. Nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Você já passou uma situação onde você pensou que você ia ser envergonhado? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu tive um trabalho que eu peguei, queridos, no ano de 2011. E foi um trabalho tão tribuloso. E deu tanto trabalho, né? E teve por um momento, o diabo quis lançar isso na minha mente. Que eu ia ser envergonhado. E um dia eu acordei de madrugada para continuar esse trabalho e eu comecei a orar. E Deus me fez lembrar disso hoje, olha, para compartilhar com vocês. E eu comecei a orar. E aí saltou uma palavra: eu não serei envergonhado, mas eu serei honrado. Queridos, veio uma capacidade tão sobrenatural sobre a minha vida ali, de madrugada, trabalhando, que eu consegui resolver tudo. O que era para resolver em uma semana, eu consegui resolver em um dia. Eu fui, apresentei o trabalho e todo mundo veio me elogiar pelo trabalho feito. E eu falei assim, glória a Deus, porque o diabo tentou me acusar, mas Deus me exaltou logo em seguida e falou, não, filho, fica tranquilo, você será honrado, você não será envergonhado. E isso funciona na nossa vida, queridos. Mesmo que o diabo queira e esteja falando para você que não vai dar certo, eu digo, vai dar certo em nome de Jesus. Nós precisamos saber em quem nós temos confiado. Quem que nós confiamos? Num Deus Todo-Poderoso? Nós confiamos. O sangue está dando nas canelas e a gente está de pé ali louvando, a gente está agradecendo a Deus e a situação vai mudar. Posicionamento, queridos. Homens com posicionamentos diferentes colhem resultados diferentes. Quando eu me posiciono diante de uma situação com um posicionamento de acordo com a palavra, queridos, eu vou colher de acordo com a palavra. A 30, a 60 e a 100.
E isso vai funcionar. Amém? Aleluia. Abra em Daniel, capítulo 1, versículo 17, por favor. Olha o que diz. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. No 20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Sabe, eu fico pensando, Deus fazendo grandes coisas na nossa vida, ao ponto de que as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: peraí, ele é diferente. O irmão da minha esposa, eu não sei, eu acho que eu contei aqui até da outra vez, ele entrou numa empresa, ele foi tão bem sucedido que ele foi o melhor funcionário do ano durante 2 anos consecutivos. E hoje ele ocupa um cargo sênior na empresa que teria que ter faculdade e pós-graduação. Ele nem completou a faculdade ainda. Um favor sobrenatural de Deus. Então funciona, queridos, quando nós estamos em Deus, fazendo a coisa certa, Deus nos exalta. Passou uma situação tão difícil na vida, não arrumava emprego, não conseguia às vezes nem sustentar a família direito, mas ele se posicionou. Queridos, quando as coisas aconteceram, foi glorioso. E hoje ele ocupa um cargo na empresa, numa multinacional, que ele é essencial para que a empresa funcione. Olha só que coisa gloriosa. E nem terminou a faculdade ainda. Mas quem colocou ele lá? Deus. E ele reconheceu que não podia ser outra pessoa, a não ser Deus que colocou ele naquela posição. Como aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel foi promovido nessa situação. Sadraque e Mesaque ainda continuaram ali. E Daniel foi fazer outras coisas. E aí a gente chega até na posição da fornalha. Quando chega naquela fornalha, queridos, estavam lá 3 homens sendo lançados na fornalha porque não se dobraram diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor fez. Posicionamento. Posicionamento de saber em quem nós cremos, queridos. Vai vir pressão. Não pense que não vai vir pressão. Eu não quero te desanimar para você não se posicionar. Eu quero te animar para que você se posicione sim. As pressões virão, mas nós vamos passar, queridos. Leve momentânea a tribulação. Nós vamos passar, e eu não digo que virá a tribulação, mas nós vamos passar de uma forma sobrenatural por elas. Sair do outro lado, glorificando a Deus, falar: ei, foi Deus que fez, aleluia. Naquela peleja, não precisareis pelejar mais. A gente precisa confiar em Deus. Eles foram para fornalhas em 3, e aí você sabe a história. Saíram em 4. Tinha 4 correndo dentro da fornalha, sendo que quem lançava na fornalha estava morrendo queimado. Queridos, que Deus é esse que faz grandes coisas? Ele operava lá, você acha que ele não opera aqui hoje? Ele está operando no nosso meio ainda hoje. Deus está curando, Deus está vivo. E vai vir buscar a sua igreja. Jesus Cristo está vindo aí. Está virando a esquina ali, a gente vai subir. E vai ser maravilhoso. E nós vamos arrebanhar o maior número de pessoas que nós pudermos, queridos. Nós vamos fazer o serviço do Senhor, como o pastor Paulo ministrou a semana aqui, trabalhar para o Senhor, fazer a obra dele aqui na terra. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Abre em Daniel 6:20, para a gente ler rapidinho. Oh, glória a Deus. É isso aí, Nina. Daqui uns dias, meu irmão, segura, que ela vai estar dando glória a Deus, amém, aleluia. Você vai ver, vai correr na igreja. Você sabe que é divertido a igreja, né? A igreja é um lugar divertido, tem que ser um lugar abençoado, divertido. E eu creio, aqui a gente corre um pouquinho aqui, mas vai chegar um lugar grande que a gente vai correr bastante. E a gente correndo na outra igreja lá, pastor, um dia, a gente correndo aí, o apóstolo Sérgio falou assim, ó, avisa as crianças para não ficar correndo depois do culto. Aí uma irmã foi lá falar: filha, não pode correr depois do culto na igreja. Aí a filha dela olhou para ela e falou assim: mas mãe, vocês ficam correndo na hora do culto. Aí ela: é verdade. Aí falando para o apóstolo, tem razão. Mas a gente, e corria mesmo, querido, corria mesmo. E vai chegar o dia que a gente vai correr mesmo e vai ser glorioso, se alegrando naquilo que Deus vai fazer. A Josélia até abre a porta para a gente ir lá para a rua correr.
Correr, queridos, é pegar. É a gente pegar aquilo que Deus está fazendo nesse momento, sabe? Quantas vezes eu corri, saí correndo dentro da igreja, porque a palavra veio de uma forma que ela impactou tanto minha vida que eu não me aguentei ficar sentado, eu saí correndo. Falei, meu Deus, eu preciso pegar isso. E está se concretizando. Aquilo pelo qual eu corri lá atrás, Deus está fazendo hoje. O que você está plantando hoje para colher amanhã? Toda colheita precisa ter um plantio. Fala para quem está do teu irmão, fala assim, hoje é dia de plantar. Amanhã nós colhemos. Aleluia. Amanhã nós colhemos. Daniel 6,20 diz assim, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Queridos, isso é lindo, eu acho maravilhoso, quando uma pessoa reconhece o Deus que a gente serve. O Deus, o rei, nessa época que era Dário, ele reconheceu a quem o Daniel servia. Ele falou assim, o Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrado dos leões. Isso tem que ficar evidente na nossa vida. O Deus que nós servimos, queridos. As qualidades que nós temos baseadas naquilo em quem nós servimos. Nós somos pessoas melhores e diferentes hoje porque nós servimos um Deus poderoso e um Deus de excelência. Amém? Ele falou... Então, Daniel falou, ó rei, vive eternamente. Daniel estava vivo da cova dos leões. Uma historinha também de escola bíblica, né? Mas que história poderosa. Uma história que a gente vê um homem de Deus se posicionando contra um decreto que foi lançado para tentar destituir ele do poder, porque as pessoas se levantaram com inveja contra ele, porque ele era um homem que não tinha falha, ninguém conseguia encontrar nenhuma falta e nenhuma falha nele, ele não era corrupto, ele não era mentiroso. Amém? Ele era um dos presidentes naquela região, um dos príncipes, mas ele era um homem com sabedoria. Deus quer levantar homens e mulheres, queridos, nesse tempo, com sabedoria, com integridade. Nós somos esses, queridos. Deus quer nos levantar. Por isso que a gente precisa pôr a nossa vida em ordem mesmo. Veja na sua vida o que está fora do lugar e começa a falar, Senhor, me ajuda. Eu vou colocar a minha vida em ordem. Eu vou ser mais do que vencedor. Eu vou resolver problemas. Deus vai enviar pessoas até nós, queridos, para resolver os problemas. Elas vão nos ligar. Isso funciona. Um dia eu estava em casa trabalhando e um pastor amigo meu me ligou. Esse pastor ele já está na glória com o Senhor hoje. E ele falou assim, Anderson, você tem 1 minuto? Eu falei para o senhor, eu tenho todos. Parei o que eu estava fazendo, queridos. E ali ele contou uma situação para mim que ele estava vivendo na família dele. E eu fiquei até surpreso dele falar daquele jeito comigo, e se expor, e abrir. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei assim, falei, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Eu não estava entendendo. Ele falando no telefone, até meio choroso, e numa situação, aí ele falou assim, eu só confio em você para essa situação. Eu fiquei espantado, porque a gente tinha um relacionamento muito bom, mas eu nunca imaginei que ele fosse me ligar numa questão daquela. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim, falou, fale para ele a experiência que você teve. Queridos, e eu contei a experiência que eu tive. Eu já havia passado por um problema igual ele tinha passado. E como eu saí daquela situação e nós oramos juntos e as coisas começaram a mudar. E aí depois o Espírito Santo ministrou meu coração. E porque eu falei, Senhor, mas por que ele me procurou? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, porque você estava disponível. Sabe, amados, pessoas vão nos ligar durante o nosso dia, pessoas vão querer uma palavra, às vezes ouvir a nossa voz, e nós precisamos estar disponíveis para ela. Às vezes parar 5 minutos, sim, o nosso trabalho, ou alguma coisa que nós estamos fazendo que possa ser importante para atender as pessoas. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Deus está nos chamando para um tempo assim. Amém? Essa igreja vai crescer desse jeito. Atenção, dando atenção uns aos outros, cuidando uns dos outros. Queridos, quando nós cuidamos uns dos outros, ninguém vai ter falta no nosso meio. Quando nós ficarmos tão sensíveis, e eu creio que isso já está acontecendo no nosso meio, ao ponto da gente orar e falar, Senhor, me mostra uma pessoa que eu preciso abençoar. Nós seremos resposta de oração na vida das pessoas. Nós vamos resolver os problemas da pessoa. Quem sabe Deus te acorda um dia de manhã e fala assim, vai lá, saca um dinheiro e leva para fulano. Às vezes, queridos, você não vai nem saber por que você está levando esse dinheiro. Mas vai suprir necessidades, às vezes vai pagar uma conta, e às vezes vai ser só um mimo. Olha só que coisa. E eu falo para você porque Deus faz isso com as pessoas. Eu conheci um casal, amigo nosso, nós congregamos junto com eles. Queridos, pensa num casal abençoadíssimo, tinha de tudo.
Chegava o aniversário, a maior peleja que a gente tinha era falar assim, o que eu vou dar para eles de presente, porque eles já têm de tudo. Eles eram ricos, ricos mesmo. Queridos, e nos primeiros dias foi tão difícil a gente administrar isso e falar assim, como que você dá um presente para uma pessoa que tem tudo? Não é uma coisa estranha? E aí a gente orou, eu e a Letícia, a gente foi e comprou algo muito bom, até um pouco caro na época, né? Se esforçamos ali, a gente dá um bom presente. Mas a pessoa ficou tão grata, não pelo presente, mas pela atitude. E ela mesmo comentou com a gente, ela falou assim, sabe o que é isso? É mimo. Precisar ela não precisava, mas Deus queria alegrar o coração dela, porque era uma pessoa generosa, que abençoava todo mundo. Mas um dia, Deus queria dar um mimo para ela. Às vezes, queridos, nós podemos não precisar de nada. E se alguém chegar para nos abençoar, receba com o coração bem aberto. Às vezes é um mimo, às vezes a pessoa quer te dar um bolo, fez um pão de queijo, aleluia, aleluia. Fez um pão de queijo ali, quer te abençoar. E você fala, eu recebo, aleluia. Sabe, queridos, isso é tão importante, a gente valorizar aquilo que nós recebemos. Amém? E Deus quer nos usar dessa forma. Talvez você vai chegar um dia e falar, meu irmão, Deus mandou pagar sua conta de luz. Ele vai passar o código de barra, meu irmão, você vai pagar e vai ser uma bênção na vida dele, na vida dela. E eu digo, isso é temporário, porque daqui uns dias esse irmão que recebeu vai estar fazendo na vida de outro. Amém? Nós somos aqueles que solucionamos problemas aqui. Aleluia, isso flui no meio da igreja. Não precisa tudo só ser o pastor, a Josélia, para não sobrecarregar. Dentro, queridos, o Espírito Santo está se movendo aqui, ele nos mostra coisas. Amém? E aí, voltando aqui para o texto, o rei ficou feliz de ver Daniel naquela situação. As pessoas se levantaram para derrubar ele, mas ele foi bem sucedido, porque ele sabia quem ele servia, Daniel. E ao contrário dos leões devorarem ele, foi ser o travesseiro da noite. Imagina que coisa gloriosa. Você dormir quentinho do lado dos leões ali e nada acontecer com você. E ele fala, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Sabe, queridos, Deus está enviando anjos para livrar, para mover coisas na nossa vida, que às vezes naturalmente a gente não consegue nem ver. Livramentos, Deus está fazendo nesse momento. Amém? E nós temos que nos colocar não na situação de sermos ajudados. Entenda, não quero que você pense que eu estou falando para você ser... como eu posso usar uma palavra muito boa aqui? Não é soberbo, não é isso. Mas orgulhoso. Às vezes de falar, eu não preciso. Não é isso. Mas nós estamos mais numa posição de dar do que de receber. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Você já deu alguma coisa para alguém, querido, você fica numa alegria que você não se aguenta? Meu Deus, é bom demais. E não porque a pessoa recebeu, porque vai ter gente que vai receber de uma forma tão singela, tão tranquila, que às vezes pode nem demonstrar aquela alegria toda, e não quer dizer que a pessoa não recebeu porque ela não demonstrou, porque ela não chorou, não saiu gritando, nada assim. Mas a gente precisa ter esse coração de dar, abençoar uns aos outros, sabe? A gente pode fazer mais isso e a gente vai fazer, em nome de Jesus. Se alguém chegar, queridos, isso, Deus tem falado muito ao meu coração muitas vezes. Se alguém chegar para a gente com uma oferta, às vezes, um valor em dinheiro, receba, meu irmão. Eu tinha um problema para receber. Eu sempre abençoei muito. Depois que nós pegamos essa palavra, a Letícia, a gente começou a abençoar com força mesmo. A gente ir comprar as coisas, abençoar, e não tinha problema. E um dia eu estava no meu escritório e orando, e daqui a pouco veio, olha só, queridos, orando, e daqui a pouco veio uma informação assim, você nunca recebeu nada porque você não é uma terra fértil. Olha o diabo falando, queridos. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Queridos, eu falei, meu Deus, eu não sou uma terra fértil. E eu comecei a repreender aquela informação e eu comecei a orar. E o Espírito Santo falou comigo, era uma quinta-feira, à tarde, eu lembro até hoje. E o Espírito Santo falou comigo e falou assim, não é que você não sabe receber, é que você precisa se desarmar. Não é que você não é uma terra fértil, você precisa se desarmar, você precisa aprender a receber. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele é tão sutil, ele fala ao nosso coração de uma forma que traz uma segurança, uma tranquilidade tão grande. E eu saí daquele dia e fui para o culto. Cheguei no culto, eu ganhei um cheque de R$1.000 no meu bolso. Funciona, queridos, funciona, isso funciona.
Você pode receber uma oferta hoje, alguém ligar para você, passa seu Pix para mim, eu quero te abençoar. Fique livre para receber. Isso é uma coisa importante. Do dia que eu aprendi a receber e a me desarmar, coisas começaram a chegar. Eu precisava? Não. Lembra do mimo que eu falei? Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Fique livre para receber. Aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouquinho de Davi também? Glória a Deus. Acho que eu estou dentro do meu tempo aqui, né, pastor? Falar um pouquinho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem já leu a história de Davi aqui? É uma história maravilhosa, amém? Depois, se os irmãos quiserem, eu encontrei um canal do YouTube que tem um pastor. Isso não é para você não ler, entenda. Mas ele é um pastor, ele é dublador. E ele tem um canal maravilhoso. Encontrei, né? Ontem, mostrei para a Letícia. E ele leu o capítulo, leu o livro todo de Daniel, entre outros. Mas ele lê interpretando, fazendo vozes diferentes, como se fossem as pessoas que estão falando. Maravilhoso. Depois eu posto no grupo lá para vocês desfrutarem disso também. E aqui, Davi estava lá, queridos. Um pastor de ovelhas. Aquele que ninguém dava atenção. No dia que foi para ungir ele, que Samuel chegou na casa do pai dele para ungir ele nem estava lá. Passou um por um e disse, Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até chegou, não, mas você tem mais alguém? Tem. Foi buscar, estava lá fora. Aquele que ninguém dava nada por ele, ia fazer toda a diferença. Amém? Às vezes as pessoas não dão valor em quem está do lado dela. Ontem foi ministrado muito isso sobre o marido e a mulher, sobre a gente valorizar quem está do nosso lado. Sabe, nós precisamos começar em casa e podemos valorizar as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos parentes. Vamos fazer isso, queridos. Funciona. Amém? E ele estava lá. E eles estavam no meio de uma guerra. A Bíblia diz aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, que eles estavam numa grande peleja. Mas essa grande peleja é até engraçado. Quando a gente lê, era um exército de um lado, outro do outro, e eles só se ofendendo dia após dia, e um gigante ofendendo o povo de Israel. Mas Davi chegou naquele lugar. A Bíblia diz aqui no capítulo 17, versículo 17, diz assim, 1 Samuel 17, 17. Aleluia. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para os teus irmãos uma efa deste trigo tostado e 10 pães, e corre levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante 1000, e visitarás teus irmãos a se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul, e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. O pai dele chamou ele e falou, filho, leva lá uns pães, leva um trigo tostado, leva uns queijinhos lá, para os mineiros que estão lá, tudo na guerra, né? Eu acho que tinha mineiro lá, hein, pastor? Porque tinha queijo. Você vê que queijo é tão antigo, né? A gente acha que começou em Minas, mas não foi não, então começou antes. E aí ele foi, e quando ele chegou lá, qual que era a informação que circulava lá? Que tinha um gigante do outro lado afrontando o povo de Israel. E falou, tem homem aí? Isso para um homem é uma coisa terrível, né? Imagina, tem só homem no lugar, alguém chegar e falar, tem homem aí, meu irmão, isso sobe o sangue que você fica... É desconfortável para quem é homem, né? Imagina eles na guerra, o rei na guerra, todo mundo lá esperando alguém se levantar, e ele fala, não, a gente não precisa nem guerrear, manda um de vocês, se eu vencer ele, a gente domina, se vocês vencer, a gente domina. Olha só que coisa, foi feito assim. Só que ninguém se levantava, todo mundo estava com medo. Davi chegou, viu aquela situação, só que teve uma coisa. Sabe, queridos, muitas vezes, baseado nas coisas que nós estamos vivendo, tem uma recompensa. E Davi prestou atenção no que os homens estavam falando. Olha só, falou assim, diziam uns aos outros, no versículo 25, a quem matar, o rei acumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. Ou seja... Para quem matasse aquele... O rei já estava apelando, ele estava com medo, com tanto medo, ele sabia que o exército não podia com o outro exército, ele estava com tanto medo, que ele falou assim, quem matar
vai ter minha filha para o casamento, vai ter uma boa recompensa e não vai pagar mais imposto. Davi falou, opa, eu quero esse negócio. Se fosse comigo, com você, não, a gente não ficaria até animado, falou, opa, não pagar mais imposto para o resto da vida. Porque hoje a gente paga o imposto embutido no produto. Antigamente não, você era cobrado todo mês os impostos para pagar. Imagina, ainda tem uma boa recompensa? Ele falou, estou dentro. E ele foi falar, ele começou, falou com o irmão dele brigou com ele, falou com outro soldado brigou com ele, até que chegou até Saul. E ele falou assim, rei, eu quero pelejar contra ele. O rei olhou para ele e falou, meu filho, ele tem de guerra mais tempo do que você de idade. O que você quer fazer? Ele falou, não, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Eu livrei as ovelhas do meu pai, do urso e do leão. Quando eles vinham lá para matar as ovelhas, eu ia para cima deles e matava eles. Eu posso. Acho que o rei falou, tá ali, mais um que vai morrer agora. Vamos lá, vamos pôr ele para morrer lá na guerra. Já que ele está tão animado assim, né, vamos ver se ele morre logo para parar de falar. Queridos, e foi. Só que Davi, ele tinha algo dentro dele. Ele falou para Golias assim, você está afrontando o exército do Deus vivo. Você não está me afrontando, não está afrontando só esse exército. Há um exército do Deus vivo, a quem eu sirvo. E ele ainda é ousado, ele fala, ainda hoje, Deus te entregará nas minhas mãos. E aí a gente sabe o resto da história. Que é uma história tão legal, que fala aqui com uma pedra. Com 3 pedrinhas, né? 3 pedrinhas, mas usou uma só. E uma funda, um estilingue, ele derrubou um grande gigante. Quem que estava operando na vida dele, queridos? Fala assim, Deus estava operando. Fala assim, Deus está operando na minha vida hoje. Deus está fazendo coisas sobrenaturais na minha vida hoje. Eu não temerei má notícia. Sabe, queridos? Porque a situação é o seguinte, às vezes a gente sai de um culto como esse, chega ali fora, chega um WhatsApp, uma notícia ruim. O nosso coração não pode se abalar com notícia ruim. A gente tem que saber em quem a gente crê, quem nós servimos. Amém? Aleluia. Esses dias eu tive uma experiência engraçada, eu quero compartilhar com vocês, porque quando a gente está ligado no Espírito, queridos, o Espírito Santo fala com a gente de várias formas. Fui tomar um café na minha cozinha e minha lavanderia na frente. Eu moro num apartamento e eu vejo o resto da cidade lá, num lugar até bem bonito. Glória a Deus que eu vejo um lugar bonito. E eu estou lá e tinha uma mosca no vidro. Uma mosquinha. Essa foi engraçada, minha filha está rindo porque eu comentei com ela. E tinha uma mosquinha no vidro lá. Aí a Letícia fechou o vidro. Eu falei, vai morrer a mosca. Eu não queria nem matar a mosca. Eu falei, eu vou abrir para ela sair. Aí eu peguei e abri o vidro. Ficou um espação aberto. Ela continuou ali. Ela saía e voltava, parava. Saía e voltava, parava. Aí eu fiquei olhando aquela mosca. E aí, daqui a pouco saltou dentro de mim. Falou assim, tem muito crente que está assim. Eu fiquei, muito crente que está assim? Fiquei até me sondando. Falei, será que eu estou assim também? Aí eu fiquei pensando, aí, olha só o que saltou. Muitas vezes está ali, ó. Tem uma redoma ali que ela não sabe identificar. Ela não, mosca não tem inteligência, queridos. Ele tem instinto, é diferente. Não é igual a gente que pensa. Não é um ser pensante, ele tem um instinto. E ela ficava ali, tinha uma redoma, mas ela não conseguia identificar que, se ela desse a voltinha, ela conseguia sair. Então ela ficava ali, paradinha ali, né? Fica assim a mosquinha lá. Ela vislumbrava tudo que estava disponível, o carro passando lá embaixo, a cidade se movimentando, o sol nascendo e se pondo, a lua, dia após dia, ela ficou acho que uns 3 dias lá parada, na minha lavanderia. Só que ela não conseguia desfrutar de nada. Ela estava parada. E querido, se a gente não se policiar, a gente está parado diante das situações, a gente está vislumbrando, a gente está vendo, a gente sabe que é maravilhoso, a gente sabe que pode ser nosso, mas a gente não consegue passar aquela barreira para desfrutar das coisas que Deus tem para nós. E é tempo da gente se levantar e se lançar mesmo de cabeça, falar assim, agora ou vai, não dá para voltar para trás, querido. A ponte já foi queimada ali atrás, não dá para voltar para trás mais. Acabou, a nossa vida em Cristo agora não tem outro, não há outra salvação, senão por Cristo. Como que a gente volta para trás? Não é bem assim que eu pensei que ia ser ter uma vida de crente. Queridos, eu digo para você, é muito melhor do que isso, vai melhorar só. Nós não podemos ser que nem aquela mosquinha, não. Parada ali, vê tudo, mas não desfruta. E eu acho que mosca dura pouco, deve em poucos dias morrer, já deve estar morta lá, se ela não saiu. Aleluia. Pega isso aqui.
Olha para uma pessoa e fala para ele assim, pode apontar o dedinho para ele assim, o dedinho abençoado. Fala assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fala assim, você só vai ter o que você quer. Aliás, só vai ter o que você não quer se você quiser. Conseguiu entender? Nós só vamos ter aquilo que nós não queremos se nós quisermos, se nós aceitarmos. Então, você vai ter a esposa ou o esposo que você quer, que você não quer, se você quiser, se você aceitar menos do que o melhor que Deus tem para você. Se nós aceitarmos menos do que o melhor que Deus tem para nós, queridos, nós vamos ter uma vida medíocre o resto da vida. E uma vida medíocre é mediana. Não há problema em ter uma vida mediana. Mas nós não vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Nós só vamos ter aquilo que Deus quer para nós e aquilo que nós queremos para nós, se nós quisermos. Exemplo. Eu quero um carro. Glória a Deus. Eu quero um carro também, quero trocar de carro. Amém. Sabe, queridos, o problema não é trocar ou querer um carro. O problema é que muitas vezes chega um carro, a gente fala, esse está bom. É esse aqui. Não, se for por um tempo, está bom. Mas se ele for um caminho, ou seja, uma ponte para eu chegar lá, é aí que nós não podemos parar. Onde nós estamos? Não, eu quero chegar lá. Eu quero aquele carro. Glória a Deus. Então, eu estou com um hoje, mas eu vou passar. Eu estou numa casa boa hoje, glória a Deus, mas eu vou passar, eu vou para uma melhor. Eu estou numa fase do meu ministério hoje, amém, mas eu não vou estacionar aqui. Eu vou crescer, vou me desenvolver e vou lá do outro lado. Eu não posso me contentar e ficar numa zona de conforto e falar, glória a Deus, eu não tinha nada. Hoje eu já tenho alguma coisa, glória a Deus. Glória a Deus. Está bom demais. Senhor, obrigado. Pode voltar, Jesus. Não. Não funciona assim. Para os mais que vencedores, faz toda a diferença, queridos. Quando a gente quer buscar algo em Deus e quer ter uma vida diferente. Amém? Deixa eu ler só mais algo para você aqui. Eu já vou passar para o pastor e nós temos uma Santa Ceia maravilhosa aqui hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, para nós termos uma vida bem-sucedida, nós precisamos buscar viver uma vida de confissão da palavra. Confessar a coisa errada é o maior problema. A gente precisa confessar a coisa certa. Não dá para confessar a coisa errada todo dia, murmurar, ou falar em desacordo com a palavra. Nós precisamos confessar o que a palavra fala a nosso respeito. Obrigado, Senhor, eu sou mais que vencedor. Obrigado, Pai, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir cada uma das suas necessidades. Sabe, queridos, obrigado, Pai, porque o Senhor já levou naquela cruz as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu sou sarado, eu sou curado. Nós precisamos começar a declarar o que a palavra diz a nosso respeito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, não vai dar, a conta não vai dar. Olha, se eu entregar o dízimo esse mês, eu vou ficar sem comer. Não. Fala, eu vou entregar o meu dízimo e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe, queridos? Isso é fé. Fé funciona. Quando a gente... Meu Deus, é uma coisa... Quando a gente faz de acordo com a palavra, o maior beneficiado somos nós. Eu até comentei essa semana com o pastor Paulo, eu estou fazendo umas coisas assim meio estranhas, que não eram comuns para mim, que eu tenho feito. Até entregar o dízimo antes de eu receber, eu estou fazendo. Porque a certeza é tão grande em quem eu tenho crido, que eu saco o dinheiro e falo, amém, glória a Deus, eu sei que eu tenho crido. E fazendo isso, ofertas, participando, sabe, queridos, me dispondo, coisas que às vezes era difícil para mim. A mudança de comportamento traz resultados diferentes. E esses dias eu fui tão feliz. Eu, quando mudei para cá, alguns sabem que a gente está morando aqui desde janeiro, a gente deixou algumas coisas em São Paulo e aí eu comprei uma cama aqui. Eu fui no lugar, deitei na cama, experimentei a cama. Quando a cama chegou, ô tragédia aquela cama, queridos. Colchão duro, acordando todo duro. Tem dia que eu vou dormir até no sofá, que eu não gostei da cama. Aí liguei para trocar, e a moça da loja falou, olha, não posso trocar aqui, vamos ver se você troca com a fábrica. Eu falei, tá. Isso porque eu identifiquei um problema no colchão no quinto dia, né? Aí ia trocar um pelo outro. Aí eu falei com a moça da loja, falei, olha, mas eu não quero, o colchão vai chegar novo aqui, troca para mim. Eu falei, não posso fazer isso, mas você pode trocar direto com a fábrica. Eu falei, tá bom. Ela falou, vem aqui ver o modelo. Eu falei, ok. Querido, cheguei lá, o modelo que a gente gostou era o dobro do valor do que a gente tinha pago. É sério. E eu falei, nossa, ela falou, pode passar aqui, eu parcelo no cartão para você, mas liga lá. Veja se eles têm um preço melhor para você.
Queridos, no outro dia eu cheguei em casa, liguei na fábrica, aí a moça falou, ó, o colchão que você já solicitou a troca já saiu da empresa. Eu falei, agora? Como que faz? Eu falei, não dá para trocar? Ela falou, não dá, é só você não receber. Eu falei, ó o favor, queridos, ó o favor, começando. Ela falou assim, é só você, mas me tratou tão bem. Eu falei, meu Deus, sabe, você trabalha para o Senhor, Deus trabalha por você, é assim que funciona. E ela me tratou tão bem, e eu falei assim, aleluia, glória a Deus. Aí ela falou assim, qual modelo que você quer? Eu falei, ó, estou com código aqui, 2. Ah, peraí, não desliga não, que eu vou passar o preço para você. Queridos, menos da metade do valor que eu ia pagar na loja é a diferença que eu vou pagar para ter o mesmo colchão que custaria 2 vezes mais do que o meu. Aí eu falei, glória a Deus, vai chegar daqui uns dias. Ou seja, favor e graça. Deus tem favor e graça para você nessa noite. Amém? Você pode ficar em pé um instante? Aleluia. Deixa eu ler algo para você aqui e a gente já vai passar. Tem uma frase aqui do pastor João Roberto, do nosso ministério. Eu marquei essa frase aqui porque ela é importante. Ela diz assim, ó, quando estamos bem resolvidos por dentro, a boca fala do que está cheio o coração. Lidar com circunstâncias com Deus, com Deus, quando Deus está com a gente sabe que está com Deus, é tão fácil quanto amassar um pão. Olha só que coisa maravilhosa. Você vai comer um pãozinho, você não pega o pãozinho, você amassa assim? Eu faço isso, eu amasso o pãozinho. Eu amasso. Não é facinho de amassar um pão? Queridos, quando nós estamos resolvidos, a palavra ela está borbulhando dentro de nós, nós estamos com Deus, Ele está conosco, nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É tão fácil quanto amassar um pão, não vai ter dificuldade nenhuma para você passar por essas situações, você vai ser bem sucedido, amém? Você é mais do que vitorioso. E aqui em Hebreus 10:23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu estava falando sobre a confissão, vamos confessar, nós somos mais do que vencedores, nós somos aqueles que ajudamos outras pessoas a sair de situações que elas não conseguem naturalmente, e elas vão ver Deus em nós, amém? Essa semana eu fiz aniversário, aí uma cliente me ligou, aí ela falou assim, Anderson, eu queria te parabenizar, até comentei com a minha esposa, ela já é bem de idade, eu atendo ela com o maior carinho. Ela falou assim, você tem qualidades que eu vi em poucas pessoas na minha vida. Queridos, aquilo me alegrou, assim, não era um elogio, mas eu fiquei feliz, falei, glória a Deus que eu estou podendo corresponder, e ela sabe que eu sou cristão. E ela falando, ela é budista, olha só. E ela falando, e ela não fala amém, né? E eu amém, assim seja. Eu falei, Deus é bom. E ela ficava quieta, ouvindo o que eu estava falando. Ministrando, queridos, eu creio que eu vou alcançar aquela mulher. Porque o que opera em mim já está fazendo diferença na vida dela. O que opera em você está fazendo diferença na vida das pessoas. Amém? E aí Josué 1:8, para a gente encerrar, diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Levanta suas mãos e fala assim, Pai, obrigado porque eu sou bem-sucedido. Em tudo que eu faço, onde eu coloco as minhas mãos, aonde eu piso, aonde eu entro, Pai, as minhas coisas, o meu trabalho, a minha empresa. Se você cuida da empresa de outras pessoas, você será bem-sucedido. Você será o funcionário mais especial que vai ter nessa empresa. Em nome de Jesus, as pessoas virão até você, para ter com você, para perguntar para você como se faz, e você vai dar a receita em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu vejo homens e mulheres mais do que vencedores aqui em Londrina. Obrigado, Pai, porque eles serão bem-sucedidos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da Palavra, que vão fazer a diferença por onde quer que andarem, por onde passarem, e eles serão bem-sucedidos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Pastor Paulo. Amém, irmãos. Foram edificados, fortalecidos. Amém. Que nesse momento agora a gente pode estar ceando ao Senhor. Amém. Podem estar se sentando. Gostaria de chamar os diáconos e gostaria que vocês abrissem 1 Coríntios, capítulo 11. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai.
Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, cumprindo, Senhor, cumprindo, Pai, uma ordenança que vem do nosso Senhor Jesus, que no dia que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, nos dizendo que este é o cálice da nova aliança, Pai. Este pão, o corpo dele que foi moído. Obrigado, Jesus, porque você disse sim. E hoje podemos desfrutar de uma nova aliança, de um novo tempo, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, oramos, Senhor, e apresentamos, Senhor, esses alimentos, Pai, estes elementos, Pai, que simbolizam o corpo de Cristo, que simbolizam o sangue de Cristo. Santificamos, Pai, cearemos, Pai, com gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor conquistou para nós, Pai. Essa possibilidade de hoje estarmos diante de Ti, Senhor, como filhos amados, supridos, sarados, prósperos. Obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor, te amamos, Pai. Aleluias. Irmãos, nesse momento que você possa estar colocando diante do Senhor, sabe, coisas pessoais suas, irmãos. Interessante porque a palavra sempre diz para que a gente possa se examinar. Sabe, esse é um ótimo momento, um momento do qual a gente vai estar compartilhando do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Tenha liberdade para poder falar com seu Pai, coisas que são somente suas, íntimas. Amém? Seja por gratidão, ou às vezes por um ajuste, enfim, coisas pessoais suas, amém? Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor, te amamos, Pai, te amamos, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, Pai.
Obrigado por este cálice, Senhor. Obrigado por este pão, Pai, que representa o Teu corpo, Senhor. Amém. Irmãos, o nosso pão ele está embalado. Eu gostaria de deixar essa instrução para que você tirasse o plástico. Amém. Amém, Pai. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Que nesse momento agora a gente possa estar comendo do pão, amém? Amém, Pai. Amém, Pai. No versículo 25 diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Podem tomar. Amém. Aleluia. Irmãos, foi selada uma nova aliança, da qual fazemos parte dela, da qual temos cura e saúde divina. Amém. Oh, glória. Versículo 26, gostaria só de terminar de ler, a gente vai estar louvando em seguida, amém? Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe, irmãos, quando temos um coração grato, alinhado, sensível, que se permite ser corrigido pela palavra do Senhor, irmãos, não seremos pegos assim. Amém? O Senhor é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Pai. E o Pai corrige o filho que Ele ama. Ele instrui. Por quê? Porque Ele sempre quer ver o melhor. Amém? Sabe, irmãos, foi conquistado algo grandioso para a sua vida, para a minha vida. E é importante a gente ter sempre esse entendimento de que neste momento que estamos ceando, estamos partilhando. Amém? Anunciando aquele que vive. E Ele chegará em breve. Amém? E assim como uma noiva, eu quero estar na presença dEle, puro, santo, sabe, sem reservas. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Sabe, irmãos, não é ser religioso não, mas é ser filho. Ser filho. Amém? Por isso que a palavra sempre diz para que a gente se examine. Eu me examinar. Quando eu estou me examinando, não existe outra pessoa apontando o dedo para mim, não, mas é eu mesmo, com o coração sincero, me reconhecendo. Amém? O Senhor te ama, o seu Pai te ama. Nunca se sinta não sendo uma pessoa justa, porque você é filho. Nunca se sinta sendo uma pessoa condenada, porque você é filho. Você não é religioso, você é filho. Você é filho. Se talvez um dia você for instruído, irmão, de outra maneira, esqueça isso. Diga assim: eu sou filho. Amém. Por isso eu vou celebrar o meu Pai. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé, amados? Aleluia. Recebe poder.
Amém, Senhor. Obrigado, porque a vida eterna de Ti, Senhor, recebemos. Aleluias. Amém, irmãos. Podem se assentar. O culto já está se encerrando, amém. Gostaria somente de deixar alguns avisos aqui. Ontem, a gente teve a nossa primeira reunião já oficial para casais, amém? Demos um pontapé inicial aí para o nosso departamento de casais, né? Como a gente apresentou a Rayane e o Diego, né, que estão lá no fundo, eles vão estar nos ajudando, coordenando esse grupo, amém? Então, você que é casal, talvez em algum momento você vai estar... A Nina também, amém? Talvez em algum momento você vai estar recebendo uma mensagem deles, alguma coisa nesse sentido, né, te convocando para estar junto com a gente, todo segundo sábado do mês, amém? Uma palavra específica para casais, amém? Para que sejamos fortalecidos, amém, irmãos? Uma igreja forte tem casais fortes, amém? Casais são alicerces, irmãos. Alicerces nas igrejas, são alicerces nas suas casas e por onde eles forem, amém? Aleluias. Na nossa quinta-feira próxima, teremos o nosso culto de oração, às 19h30. Vocês estão convidados, amém? Se sintam também convocados a estarmos juntos aqui para poder orar. Amém, irmãos? E no próximo domingo, o nosso culto de celebração às 18 horas, tá bom? Finalizando sobre o culto de celebração, por conta do decreto, né, a gente sempre teve o nosso culto às 19 horas, mas por conta do decreto a gente teve que passar para as 18. Então, assim, a gente sempre vai seguir agora nesse horário das 18 horas, para poder ficar melhor organizado e a gente não ficar naquele negócio de ficar trocando o horário por conta do decreto. Amém? Então, fica sempre oficializado, então, os nossos cultos no domingo, às 18 horas. Amém, irmãos? Então é isso, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém?